Fala pessoal, hoje eu vou comentar sobre um filme antigo do Woody Allen que na verdade tem uma conexão com um tema que está sendo discutido hoje em dia. Bem-vindos, né, ao canal Revival Flix, onde a gente tenta resgatar alguns filmes antigos, clássicos, ver novamente e de repente ter até uma nova visão sobre esse filme. Hoje, por um acaso, realmente é uma dessas situações que se encaixa bem, né? Provavelmente na época, né, que esse filme foi lançado, o assunto sobre o que esse filme trata provavelmente era visto ainda de uma forma um pouco distante, assim, meio duvidosa, vamos dizer assim. Bom, o filme que eu tô na verdade revisando chama-se Crimes e Pecados, né? E ele, na verdade, não tem nada a ver com Dostoiévski, né? Acho que tem algum livro dele que tem um título parecido, mas não tem realmente absolutamente nada a ver. Acho que foi mais uma tradução, né, do título original que acabou ficando isso, mas no inglês se traduz mais ou menos nisso, mas lá tem uma outra expressão, uma conotação um pouco diferente, etc. Né? Beleza. Bom, esse filme é de 1989, eu diria até que é um típico filme do Woody Allen, né, desse período, né, assim, eu acredito que ele tenha fases, assim, né, tem uma fase, assim, dos anos 70, né, que era uma coisa um pouco mais cômica, assim, aí tem uma fase dos anos 80 que ele se aprofunda um pouco nas questões. Eu nem sou tão fã, assim, do Woody Allen, mas eu tenho que reconhecer que alguns filmes dele são muito bons, né? E aí tem realmente uma leva, né, dos anos 90, anos 2000, que ele, eu não sei exatamente o ingrediente que ele colocou nos filmes dele, mas que realmente ficou um pouco mais próximo, assim, do tipo de filme que eu gosto. Eu vou citar alguns aqui, né, por exemplo. Quer dizer, um é dos anos 80, mas é um dos mais famosos dele, que é A Rosa Púrpura do Cairo, né? Esse filme realmente é sensacional e não tem, eu até me fiquei surpreso quando eu descobri que era do Woody Allen, né? Realmente não tem a pegada dele. Outro também que eu gostei muito, que eu também acho que não tem a pegada dele, foi o Meia-Noite em Paris, né? E tem diversos outros, assim, né? Mas enfim, ele realmente de uma certa forma, ele tem a assinatura dele, né? Os filmes que ele dirige, escreve e tal, tem a assinatura dele, mas é engraçado como alguns saem um pouco, né, assim, do estilo Woody Allen, mas assim, tem uma essênciazinha ali no final que você consegue identificar, né, a conexão entre eles. Mas enfim, 1989 no IMDb estava com 7.8 como avaliação, né, da avaliação do público. Recebeu algumas indicações ao Oscar, né, melhor ator coadjuvante, melhor direção e melhor roteiro. Inclusive, o roteiro eu achei até bem curioso, né? Assim, não diria assim que é espetacular, mas é bom, é um bom roteiro. Vamos então aos atores, né? Eu já comentei sobre o escritor-diretor. Woody Allen normalmente não, muitos filmes ele escreve e dirige, né? E os atores, esse filme aqui é engraçado porque tem alguns atores que são famosos, tem um rosto familiar, etc. Só que alguns deles estão no início de carreira. Não exatamente no início de carreira, mas, né, aparentam ser um pouco mais novos do que a gente já está acostumado a ver. Por exemplo, uma das principais, né, no filme é a Anjelica Huston, né? Todo mundo deve conhecer, né? Família Addams, etc. Né? Mas ela fez, né, diversos outros filmes. Ela saiu muito bem no filme, daqui a pouco eu comento mais sobre ela. Tem a Mia Farrow, se eu não me engano, não foi o filme que eles começaram o romance, acho que já... Ou foi bem antes ou foi bem depois, acho que foi de repente bem antes até. Tem Alan Alda e o Jerry Orbach. Eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas enfim, esses dois são medalhões, eu diria, né? E eles participaram do filme, mas já são, né, atores consagrados, etc. Já eram, né, provavelmente atores consagrados, né? E tem, assim, pequenas participações, né, de atores, assim, que a gente realmente se lembra bastante, né, dos anos 80, dos anos 90, como a Daryl Hannah,
né? Que ela foi a principal do Splash, que era aquele da sereia, né? Com Tom Cruise e tal. Participou do Wall Street, e Roxanne, né? Que era com o Steve Martin. Se vocês não lembram, né, do Roxanne, também é um filme que é bem bacana, dá para assistir. Sessão da tarde total, mas não deixa de ser bom, né? E agora vamos para a revisão do filme em si. Bom, como eu comentei, né, não sou grandes fãs assim, né, do Woody Allen e tal, e aí como é que eu fiquei sabendo desse filme? De vez em quando eu faço isso, né? Eu escuto alguém comentar, né, alguém que eu, né, admiro e tal, né, comentar em algum podcast, de repente eu vou lá, não um podcast assim, né, especializado em filme ou nada nesse sentido, ou entretenimento, né, mas assim, qualquer podcast da vida, né. E aí, se me interessar assim, né, tipo, mais ou menos sobre o que a pessoa comentou, eu vou atrás e assisto, né. E nesse caso, era um convidado do Joe Rogan chamado Eric Weinstein, né. E ele realmente é uma pessoa muito, muito inteligente, culta, né, cara, realmente é fora da curva completamente, reconhecido internacionalmente, participa muito de podcasts, etc. Se você não é familiarizado, né, com essa pessoa, tente assistir, né, algum conteúdo dele que realmente vale muito a pena. Não só por sempre trazer, né, novidades, novos olhares, né, sobre coisas, né, novas opiniões, etc. Mas, como eu comentei, né, ele participa muito em podcast, dificilmente você vê ele se repetir muito, né, nas ideias. De vez em quando, né, vamos supor, eu gosto muito de uma pessoa que está sempre em podcast. De vez em quando ele se repete muito, eu fico meio de saco cheio, né, porque eu já sei mais ou menos tudo que o cara vai falar. Esse cara é completamente imprevisível. Não imprevisível de, tipo, falar nada com nada. Tipo, sempre mantendo a mesma linha de raciocínio dele, mas até evoluindo em determinados temas, né? Ele sempre realmente transformando a própria opinião em diversas outras situações, conforme alguma, né, situação cotidiana esteja se desenrolando. Muito, muito interessante esse cara. É um matemático, né, na essência, mas enfim, está muito ligado à área de tecnologia, mas comenta sobre tudo e realmente vale a pena. Enfim, e aí ele estava, né, no Joe Rogan, aí uma parte da entrevista era dedicada à situação do Epstein, né? E aí ele citou esse filme. E aí eu fiquei intrigado, porque ele citou esse filme, na verdade, ele fez até o Joe Rogan passar um trecho desse filme, e realmente é razoavelmente intrigante. Então, o que acontece? Esse filme tem uma história de fundo. O Woody Allen, na verdade, nem é vamos dizer assim, a história principal, o núcleo principal da história desse filme é um outro ator, se eu não me engano, não é o Alan Alda, eu acho que é o Jerry Orbach. Mas enfim, ele aí tem aliás, Martin Landau, desculpa, viajei. Martin Landau e o Jerry Orbach também, mas enfim, o Alan Alda faz um papel secundário ali, mas também é uma pessoa, né, um ator com rosto familiar, né, mas realmente quem são os medalhões é o Martin Landau e o Jerry Orbach. Mas enfim, aí a história, né, tem um pequeno mistério, não um mistério, vou pensar aqui, mais ou menos, né? Não é exatamente um mistério, tem um crime, né? O próprio título, né, já diz, tem um crime na história e tal, só que o crime todo mundo já sabe que, né, qual é a situação do crime, isso não é um mistério nenhum. O foco do filme, na verdade, é como a sociedade, assim, não a sociedade, né, no geral macro, não a micro-sociedade ali em volta, né, dos envolvidos, etc., lidam com essa situação, entendeu? Então o foco é mais ou menos nisso. E aí, por que o Epstein, na verdade, entrou na comparação, né, pelo menos pelo olhar do Eric Weinstein, né? Ele entrou na comparação que ele acha, né, que o Epstein era um tipo de pessoa que um desses personagens desse filme se comporta, né? Ou melhor, ele era um cara que resolve problemas, né? Problemas, né, sujos, vamos dizer assim.
E aí esse filme, na verdade, ele consegue mostrar de uma forma, não uma forma glamurosa exatamente, mas uma forma assim, pé no chão, né, de como uma pessoa desse tipo pode estar, né, no meio, né, de qualquer círculo de amizades e tal, não sei o que, a gente talvez nem saiba, né, e de repente até círculos de amizades que a gente possa frequentar, e a gente também não sabe exatamente, né, o que aquelas pessoas ali estão na verdade envolvidas com o que, né, exatamente, né? Então é mais ou menos esse gancho, né, que ele usou para mostrar esse filme. E aí agora falando sobre o filme em si, realmente é um filme meio sombrio, mas é um filme também, é um filme curioso, porque ele não só é um pouco sombrio, né, em algumas mensagens e tal, especialmente no final, mas ele também em alguns pontos, né, o Woody Allen tem esse lance, né, ele realmente constrói muito bem uma situação para fazer uma cena cômica, não uma cena cômica assim, tá bom, uma cena de humor então, não uma cena cômica assim pastel, né, um humor mesmo um pouco refinado. Então, o que eu diria? Eu diria que tem 2 ou 3 partes nesse filme aqui. Sabe aqueles filmes que tem só 2 ou 3 partes que você ri bastante? O filme não é engraçado o tempo inteiro, né? Ele é realmente um pouco esquisito, né? Mas tem 2 ou 3 partes assim que ele constrói toda um ambiente ali, né? Só para explorar aquela, entre aspas, piada que ele joga ali no meio da situação. E aí realmente eu me vi rindo alto em alguns momentos. Tipo, poucos momentos, mas que foram bem construídos. Eu acho que essa daí, na verdade, é um dos, diria assim, dos pontos fortes do filme, né? Além dessa questão que eu comentei, né? Sobre você começar a perceber que, de repente, situações desse tipo de pessoas, né? Que resolvem problemas sujos existem e tal, e aí conectando com o que a gente está, né, tendo acesso mais ou menos a toda a história do Epstein, a gente vê que realmente isso existe e sempre existiu, né, e de repente a gente nunca ou não acreditou muito ou nunca deu muita bola, mas enfim, existe e mostra de uma forma um pouco realista. Achei interessante. Fora isso, tem toda você, né, se você gosta daquela atmosfera de filme anos 80, é um filme que realmente tem essa atmosfera completamente anos 80, né? Tipo, a qualidade da imagem, né? O tipo de ritmo, os cortes, etc. Como eu comentei também, o final é um pouquinho sombrio, mas é bom. E eu diria que assim, é nível Woody Allen e tal. Então, quer dizer, você pode esperar alguma coisa que não seja, né, um final, aquele final triunfante ou né, muito entre aspas, um final feliz, mas é um final um final esquisito também. Então esse filme com certeza entra na categoria de filmes esquisitos. E aí tem alguns personagens, né, alguns atores que eu gostei bastante do filme, como a irmã do personagem do Woody Allen. Eu gostei bastante dela, da atuação dela. Aí depois eu fui ver, né, a filmografia que ela tinha participado. Infelizmente, os filmes que ela participou tem a avaliação bem mediana para baixo, né? Eu vou tentar caçar algum filme que ela tenha participado que de repente eu possa assistir, de repente possa também revisar aqui no canal. Mas enfim, uma das cenas, né, desses tipos de cena que eu comentei, que, né, constrói tudo ali para fazer aquela piada, ela participou dessa piada, por isso que eu também gostei bastante. Bom, tem a Anjelica Huston, que eu comentei já também, né, que tá quase reconhecível, né, porque ela tá bem sóbria assim, ela faz um bom papel no filme, um papel assim diferente provavelmente do que ela depois ficou famosa por fazer. E também, deixa eu ver o que mais que eu posso comentar sobre o filme. Bom, para você que gosta, né, de um filme típico Woody Allen, esse daí é uma boa. Eu não tinha intenção de pegar o Woody Allen e ver todos os filmes. Eu já vi bastante filme dele, mas enfim, eu não tenho essa vontade, assim, vou ver todos os filmes dele. Não tenho, mas esse aqui é um filme, vamos dizer assim, não, com certeza não é um dos melhores filmes dele, mas é um filme bom que expõe esse lado obscuro, né, das sociedades, dos círculos de amizade,
né, e coisas até da humanidade, se você, né, quiser estender mais um pouco. E outra questão também que é interessante, né, nesse filme, por exemplo, o Woody Allen ele gosta muito de usar sempre um papel de um psiquiatra, um psicólogo, né, para desenrolar um pouco a história, né? Nesse filme não tem, mas tem um personagem nesse filme que faz esse papel, né? Aí depois, né, se vocês já assistirem o filme, comentem aqui se vocês se vocês conseguem adivinhar quem eu estou me referindo, não vou estragar, né? Mas eu achei bem feito da forma que ele fez, ou melhor, usou esse personagem que não é um psicólogo, mas que atuou ali como psicólogo. Tá, outros filmes também fazem coisas nesse sentido e tal, né? Ou com uma amizade próxima e tal, não sei o quê, mas eu achei que do jeito que ele fez aqui, nesse filme aqui, eu achei que ele realmente saiu um pouco da área comum, né? Do mecanismo comum para fazer isso. Bom, fora isso, aliás, fora isso não, se você não gosta de nada do Woody Allen, então nem perca seu tempo, porque esse filme aqui tem realmente uma pegada realmente dele, especialmente nessa fase dos anos 80, assim, né? Não tem a ver, né, com o tipo de filme de Meia Noite em Paris ou Rosa Púrpura do Cairo, é um filme mais assim, pro estilo realmente denso, né, do Woody Allen, né? E só lembrando, né, uma das outros motivos, né, que eu faço esse canal é também não só, né, para me divertir contando, né, situações de filme através, né, do canal, mas também incentivando outras pessoas para de repente abrirem seu próprio canal, sugerirem filmes aqui, né, pra gente trocar essa figurinha aqui, porque, né, acho que eu já tava vendo alguma coisa, né, sobre alguém comentando que a nostalgia estava em alta, etc e tal, então realmente eu não vejo o melhor momento para vocês trazerem, né, indicações de filmes antigos, clássicos, etc, pra gente rever com outro olhar e de repente trocar figurinha como essa. A parte aqui de comentários é livre, né, para qualquer coisa nesse sentido, e até a próxima.